Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E na semana passada a Petrobras anunciou aí um aumento de cerca de 5,70% no preço do óleo diesel, o principal combustível utilizado aí pelos caminhoneiros no Brasil. Não muito depois, o presidente Jair Bolsonaro ligou diretamente para o presidente da Petrobras e determinou o cancelamento desse aumento, principalmente com medo de que pudesse ocorrer aí uma nova greve dos caminhoneiros, igual a que ocorreu no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu muitas críticas e elogios por conta dessa atitude, e essa atitude acarretou aí uma perda de cerca de 32 bilhões de reais em valor de mercado na Petrobras, e também pôs aí uma certa dúvida no mercado com relação ao tipo de política econômica praticada pelo governo Bolsonaro, que tem aí um ministro da Economia completamente liberal, no caso Paulo Guedes. Bom, hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acharam aí desse caso. Vem comigo! Eu acho que o aumento tem que ser discutido previamente, não só ser imposto e depois ter uma negativa do presidente e uma conversa dos dois presidentes. Acho que tem que ser de comum acordo, inclusive com o pessoal que usa o diesel, né? Principalmente os sindicatos dos caminhoneiros. Perfeito. Você acha que deveria ter sido feito um acordo antes de qualquer pronunciamento, seja da Petrobras ou do presidente? Um estudo e um pronunciamento depois de ter feito o acordo com essas partes. Isso mostra como a economia brasileira está lastreada em valores do passado, porque nós temos que olhar para a economia do futuro e para as fontes de energia do futuro, e principalmente para as formas de transporte do futuro. O Brasil depende muito do transporte sobre rodovias, o transporte sobre pneus, quando em todos os lugares você tem o transporte sobre trilhos, que é o transporte moderno, transporte ambientalmente sustentável. Nós temos fontes de energias muito mais limpas que o petróleo, que é uma fonte de energia que vai acabar nos próximos 20, 30 anos, vai acabar a sua necessidade. Então o Brasil ainda está tendo discussões como essa, com os olhos no retrovisor para o século XX, quando de fato a gente deveria estar olhando para o século XXI, para as futuras gerações. Olha, eu acho que tem que privatizar tudo e quanto mais empresas de petróleo tiver, melhor, entendeu? Liberdade de mercado, é isso. Acho que mostra a confusão que está esse governo do Bolsonaro. Acho que tem que ser discutido sim o valor de diesel, tem que ser discutido sim como é que se opera aumento de combustível. Não se resolveu ainda hoje o assunto da greve dos caminhoneiros, então é uma atitude equivocada de quase um rei que não resolve os assuntos dialogando, conversando e principalmente em contato com o Congresso Nacional. É uma bagunça gerada por um presidente que tem um umbigo maior do que a cabeça dele, e o resultado é esse, essa zoeira que está acontecendo. Pede-se valor de mercado da Petrobras, ao mesmo tempo não se resolve o assunto, mas é mais uma atitude demagoga de um presidente que daqui a pouco vai colocar no YouTube que mudou de ideia porque o filho dele disse que ele não agiu de maneira correta. Primeira coisa, o que ele fez não se pode fazer num país de livre comércio, numa democracia. Pode interferir em preço, fim da conversa. Segunda coisa, a emenda saiu pior que o soneto, o prejuízo foi muito maior do que o aumento acarretaria para os caminhoneiros em geral. Eu acho que o presidente errou, a Petrobras tem que seguir as regras de mercado. Por outro lado, deve ser criada uma política de previsibilidade para os caminhoneiros que têm no diesel o principal custo de sua atividade, terem uma previsibilidade de preço. Então a intervenção é errada, mas os caminhoneiros merecem uma atenção especial para que haja uma previsibilidade e não comprometa o negócio deles. Olha, você tem um monopólio, perdão. Quando você tem um monopólio, fica muito difícil você falar de liberdade de preço. Por outro lado, você tem um monopólio que é perneta, porque você importa o combustível. Nós não temos capacidade de refino do óleo diesel, então você está importando em dólar. E o dólar está subindo por causa de erros de governo. A cada declaração que você der que desestabilizar a economia, o dólar sobe mais. E você não vai conseguir segurar esse preço artificialmente. Então, foi errado. Errado no caso, então... Tentar segurar o preço vai dar errado. Você tem que acabar com o monopólio para poder ter uma concorrência de preço na capacidade de refino e distribuição. Aí você pode tentar estabelecer qualquer outro critério. Quando você tiver um monopólio que depende de moeda em dólar, você não tem capacidade de refino para combustível. Produz óleo, manda óleo bruto e compra o óleo diesel, não adianta a inflação estar 3, 4, se o dólar sobe 5, 6, você vai ter que pagar em óleo diesel.
Perfeito. E Carlos, aí nesse caso que você mencionou, para acabar com o monopólio, na sua opinião, teria que abrir mais o mercado ou privatizar a Petrobras? Mas você não pode privatizar o monopólio. Primeiro você tem que ir tirando a Petrobras, abrindo outras entrantes, começar outras empresas participar, deixar de ser exclusividade do governo. Aí depois você pode partir para a privatização. Você privatizar o monopólio, você vai pôr o monopólio na mão de um particular. Poder demais para uma empresa só. Particular, não adianta. Para você acabar com isso, você tem que ter menos Estado e mais dinheiro das famílias, mais empresas circulando. O monopólio, se você privatizar o monopólio, não adianta nada. E Carlos, essa questão meio que levou à tona um embate entre duas formas de administração e de política de preços na Petrobras. A primeira forma era antiga, que era foi utilizada no governo PT, que é a de controle de preços, de evitar que o preço do petróleo suba muito para que não afete tanto o combustível aqui para a população brasileira. Uma política que não agrada tanto o mercado, principalmente também os acionistas da Petrobras, que é uma empresa de capital misto. E a segunda prática seria a prática de avaliação do preço do petróleo, se baseando principalmente no mercado internacional, né, do preço do petróleo, que é uma prática que agrada mais o mercado e principalmente os acionistas da Petrobras. Desses dois métodos, na sua opinião, qual que é o melhor? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que tem que abrir o mercado do petróleo no Brasil, de combustíveis no Brasil. As multinacionais têm que entrar aqui, que vai ter livre comércio e livre mercado. Você acha que tem que acabar com o monopólio, então? Sim, acabar com o monopólio, com certeza. Sem dúvida nenhuma, nós temos que utilizar o que interessa mais à população e não ao mercado. Nós vamos, por exemplo, para os Estados Unidos, um galão de gasolina, que é quase 4 litros de gasolina, é mais barato que 1 litro de gasolina aqui no Brasil. Então nós temos a gasolina, por enquanto, como elemento estratégico, e a gente depende disso, e por enquanto a gasolina deveria sim ser mais barata e todas as outras fontes de energia. Mas, repito, sem tirar os olhos de fontes de energias futuras, sem tirar os olhos da verdadeira geração de energia do século XXI, cuja matriz energética não deve ser os combustíveis derivados de fósseis e cuja forma de transporte também não devem ser as rodovias, e sim transporte sobre trilhos, que é muito mais limpo e mais moderno. Olha, nenhuma das duas. Tem que ter liberdade de mercado. Quanto mais empresas de petróleo, melhor, como é nos Estados Unidos. Privatizar tudo, lei de mercado. Você acha que tem que acabar com o monopólio, então? Exatamente. Não pode ter monopólio. Monopólio prejudica todo mundo, menos quem é o monopolista. Na verdade, eu acho que nenhum dos dois, porque existem outras situações onde o preço do combustível, quer dizer, o governo interfere de acordo com o preço do petróleo, a variação do petróleo. Então você mantém um caixa para equilibrar o valor, para não ficar em função de flutuação de valor de petróleo. Então existem países que já chegaram a essa conclusão que é melhor desvincular tanto do valor externo quanto do valor interno. Você cria um fundo para equilibrar esse valor do petróleo, manter o combustível num valor médio, e quando houver a possibilidade de aumentar, não em função de aumento do petróleo, quer dizer, existem alternativas para fazer isso, já foi tentado isso em outros países, a gente não consegue olhar para fora e a gente vai resolvendo a maneira com que cada governo faz. Eu acho que teria que ter uma terceira forma, que já existe em outros países, de equilibrar o valor do combustível, não em função de variação de petróleo, em função de barril de petróleo, mas manter um equilíbrio para que não haja uma pressão grande quando aumenta o petróleo lá fora, mas esse governo não dialoga, então vai continuar dando caca do mesmo jeito. Eu não sou economista, mas existem outras formas de agir que não essa, principalmente olhando para dentro só, né? Cara, eu acho que está tudo errado. Dois errados não fazem um certo. Quem me vê falar do Bolsonaro pensa que eu sou petista, quem me vê falar do PT pensa que eu sou bolsonarista. Tá tudo errado, velho. Tem nada a ver, nem uma forma nem outra. Não é assim que se faz as coisas. Como que o PT fazia não faz o menor sentido, e esse cara querendo mandar de cima para baixo também não faz o menor sentido. Ditadura de direita, ditadura de esquerda, é tudo a mesma coisa. Nenhuma serve. Não é assim que se faz. O Brasil está longe, anos-luz, de acertar um caminho pelo menos plausível, não só nessa questão, como de administração geral do país. Isso aqui não tem jeito, velho. Faz 500 anos que não dá certo. Eu sou liberal, acho que o modelo capitalista, o modelo de mercado, deve ser aplicado no Brasil. Eu não acho que isso impacta só a manutenção do preço por controle. Eu não acho que impacta só o setor de petróleo. Eu te dou um exemplo. O setor de etanol, se você
precifica e dá subsídio para o petróleo, você inviabiliza o setor de etanol, você tira emprego de outras atividades. Para mim, a lei de mercado é a lei mais sábia, com a ressalva que tem que ser criado um instrumento de previsibilidade. Vamos tirar o mercado e pensar no povo? Quando o governo intervém, quem paga a conta é o povo. Porque, como é uma companhia de capital aberto e a ação está na bolsa e lá fora, se o governo controlar o preço, o valor de mercado despenca, daqui a pouco você vai quebrar a empresa, como quase fizeram no passado. Quando você faz uma política intervencionista do Estado, falando que está favorecendo o povo, você está fazendo o restante da população pagar o preço. O governo não produz riqueza, o governo administra mal a riqueza que as famílias produzem. Então, quando você tem um governo intervencionista, ele está tirando dinheiro do restante das famílias para pagar o rombo da Petrobras. Agora, estranho é achar que tem modelo diferente. O Bolsonaro sempre foi estatizante, ele nunca foi nada do contrário. Para se eleger, ele falou que pegou um economista de mercado e que ele ditaria as regras do mercado. Mas ele, Bolsonaro, não acredita nisso, nunca acreditou. E Carlos, para fechar então, hoje de manhã já foi anunciado um pacote aí do governo diretamente para os caminhoneiros, cerca de 2 bilhões de reais para melhorias em rodovias e também uma linha de crédito de 30 mil reais para todos os caminhoneiros autônomos. Levando em consideração o que aconteceu, essa polêmica toda da semana passada, e o perfil do presidente Jair Bolsonaro, o que você acha que vai acontecer daqui para frente com relação à política de preços da Petrobras? Até porque nós não estamos nem na metade do ano ainda e podem ocorrer outros aumentos ainda. Eu acho que isso é paliativo, é tipo um cala-boca para os caminhoneiros. Eu acho que isso vai acontecer mesmo e com certeza a hora que a Petrobras estiver na cidade vai aumentar, independente do presidente Jair Bolsonaro entrar em atrito ou não. Você acha então que a política de preços voltada para o mercado internacional vai se manter? Eu acho que sim. Nesse momento que o país está em crise, o governo está precisando ainda um pouco mais de credibilidade, não é o momento de arrumar outra queda de braço com os caminhoneiros, a gente já viu o que aconteceu no passado no governo Temer. Então, foi uma medida também paliativa, mas eu acho que a gente não deve ficar refém de um tipo ou de outro de ameaça, a gente tem que planejar estrategicamente para os próximos anos e não ficar simplesmente curando feridas ou estancando sangrias. Olha, eu acho que é o seguinte, os aumentos são função de todo esse problema da Petrobras, os prejuízos que o governo do PT deu, com essa baderna, entendeu? Então é o seguinte, tem que acabar o monopólio, o mercado regula os preços. Agora, se não tiver essa solução, que é a longo prazo, vai continuar tudo a mesma coisa. Em relação ao que você falou a respeito de dar subsídio, isso aí tudo é paliativo, faz uma confusão no mercado, não vai resolver, ele vai fazer um acordo paralelo com o caminhoneiro e eu acho que não vai funcionar. Em relação ao que vai acontecer com o petróleo, é muito o que vai acontecer com o governo. Esse governo fica andando de acordo com o sabor do vento. Se der um problema amanhã, ninguém mais fala em nada do que aconteceu com catástrofe no Rio de Janeiro, Brumadinho. Cada semana você tem um assunto novo e aí daqui 2 semanas se esquece o que aconteceu com o petróleo, vai ter um paliativo aí. Não existe uma discussão numa escala de governo junto com o Congresso, então não vai acontecer nada, vai ser essa bagunça. De repente teve uma confusão ano passado com greve por causa de aumento de combustível, a gasolina nossa está carésima, está quase R$5 e ninguém mais comenta nada. A gente tem esse mau hábito de engolir uma bomba, a gente tem aumento de imposto, a gente tem um monte de coisa que acontece e ninguém faz nada. Esse governo vai conseguir enrolar. E eu queria ver essa galera que bateu panela aqui na Paulista, amigos meus que me xingaram de petralha, que não estão comentando nada a respeito dessa zona que está o governo. Alguém comentou alguma coisa a respeito do filho do Bolsonaro, o que aconteceu com o assessor dele? Ninguém mais comenta nada. Então acho que vai ser petróleo, daqui a pouco vai ser economia, daqui a pouco vai ser saúde e educação, está indo para o buraco e ninguém comenta birosca nenhuma. Então acho que a gente continua andando atrás de notícia e fake news e daqui 4 anos vão falar, puta, o que aconteceu? Nada. Eu não tenho bola de cristal, o Brasil é um país completamente imprevisível, vive em atos de crises, a gente vive em crise, mesmo que tem um hiato sem crise. Isso que ele fez é o que ele devia ter feito antes. O que ele fez antes foi completamente errado, querer interferir em política de preço. Agora alguém puxou a orelha dele, ou não é assim que se faz, e ele veio com o que ele devia ter feito antes. Isso é positivo, mas a intenção, ele não sabe o que faz esse cara, ele está, como já bem disse alguém, que eu não me lembro o nome agora, sou ruim de nomes, ele está brincando de ser presidente.
Foi o Rodrigo Maia, se eu me lembro bem. Rodrigo Maia, certo. Tô ficando velho e esqueço o nome dos caras. E eu não acompanho tanto a política daqui, cara. Eu tenho morado no Canadá ultimamente. Mas pelo pouco que eu vejo, é confusão em cima de confusão, velho. É impressionante. É uma piada. É errado de todo ângulo que você olha. Não é assim que se faz as coisas. Essa medida ele devia ter tomado antes, beneficia os caminhoneiros, isso é o papel do governo. Mas não depois que ele quis bater o pé e falar sou eu que mando. É o Brazilian Trump, um cara que não respeita a lei. O Trump faz igualzinho lá. Eu não sei se serão necessários outros aumentos que dependem do preço internacional do petróleo. Que vem subindo. É cíclico, né? Sobe, cai, eu não entendo do negócio do petróleo para dar uma opinião. Em relação à manutenção da estrada e da condição digna de trabalho, é obrigação do governo federal. E também vejo com bons olhos a criação de subsídio, que seria uma forma de você atender aos objetivos dos caminhoneiros e da população sem mexer na lei do mercado. Perfeito, mas você acha que é possível que ocorra uma nova intervenção do presidente no preço como aconteceu nessa semana passada ou não? Eu espero que não, possível sim. Olha, eu quero acreditar que talvez o Guedes tenha força e sucesso. Eu gostaria muito de acreditar, mas o que eu acho, no fundo, é que nós vamos ter mais do mesmo com roupas diferentes, com cor diferente. O que o Bolsonaro está fazendo é a mesma coisa que a esquerda fez, com cores diferentes. Um é nacionalista, outro é estatizante, mas é a mesma coisa. Então eu não acredito que vai melhorar. Pelo que eu vi, vai piorar ainda bastante antes de melhorar. É a minha opinião particular. Gostaria que eu mordesse a língua, tivesse errado e que o Guedes tivesse sucesso. Menos governo, de fato. Porque quem vai pagar o pneu do caminhoneiro? Ninguém paga minhas contas. Por que não tem bolsa para quem produz, para quem paga imposto? Tem imposto na fonte. Por que não tem? Tem para caminhoneiro. Você vai investir em rodovia e o modal ferroviário, o modal de massa, que é a hidrovia, você pega a Tietê-Paraná aqui, secando a Tietê-Paraná para o governo do PSDB manter hidrelétrica em época de eleição, e o empresário que investiu no modal fluvial quebrando, porque não consegue bancar a entrega que fez com o player multinacional. Pneu para caminhoneiro, quem paga a conta é o povo. O governo não produz nada, ele administra mal o que ele arrecada da gente, meu cara. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, foi difícil de encontrar pessoas dispostas a falar sobre um tema um pouco complexo, que é a política de preços de combustíveis aqui no Brasil. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar no canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. Mais importante, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, e também foi mencionado nesse vídeo a greve dos caminhoneiros. Se você se interessa por esse assunto, que aconteceu no ano passado, nós temos um vídeo no canal excelente sobre a greve dos caminhoneiros, na minha opinião, o melhor vídeo do canal até hoje, com opiniões variadas, opiniões inteligentes. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês acompanharem se quiserem, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.